Olá, amigos. Boa noite. Quero inicialmente cumprimentar a todos. Prazer estarmos juntos. Eu sou Adilson Geltner e sou o criador do curso Vencendo Licitações. Eu espero que todos vocês que estejam me assistindo estejam bem, estejam com saúde, estejam felizes e que as suas empresas estejam faturando muito. É o seguinte, eu gosto de falar para empresários, nosso assunto aqui é direcionado aos empresários, todos os tipos de empreendedores, inclusive para aqueles que são candidatos a empresários. Ah, Deus, como assim? Candidatos a empresários? É verdade. Eu digo que há muitos empreendedores que estão hoje inativos, no anonimato, melhor dizendo, mas que não demora, mais dia, menos dia, estarão na ativa, porque esse é um dom. Eu falo que o empreendedor, ele já nasce assim, ok? Então, é o seguinte, só para exemplificar isso que eu estou dizendo, tem a minha experiência. Eu ainda era criança, muito criança, 8 para 9 anos, e eu me lembro que eu fiz no fundo do quintal do meu pai um cercadozinho, e nesse cercado, olha a ideia do empreendedor que já está na veia, já nasce assim. Eu comprava os porquinhos, bem pequenos, e quando esses porquinhos estavam grandes, eu não vendia, eu fazia rifa deles, porque assim eu poderia ter um lucro maior, fazendo a rifa que é conhecida aí de muitos. Então, gente, o nosso assunto ele é direcionado a essa classe em especial, não desprezando ninguém, mas é o seguinte, eu conheço de perto as dores do empresário brasileiro. Vivi isso por longos anos, eu sei o que é ser um empresário no nosso país, ok? Eu disse inicialmente que os meus votos eram para que, além de muita saúde, que as empresas de vocês, aqueles que já estão estabelecidos, estejam lucrando muito. Embora seja muito sincera essa minha intenção, eu sei por experiência própria que muitos de vocês, muitos empresários, Brasil afora, não estão vivendo essa realidade. Eu sei, até mais, que muitos estão vivendo em momentos de dificuldade, por vários fatores. Obviamente, a questão da pandemia, sim, mas não só por essa situação. É preciso mais informação. Eu quero hoje, vou falar para vocês hoje, nós temos até uma história interessante no meio da palestra, que há caminhos que eles têm muitas curvas, mas há caminhos mais retos. E aqueles que seguem por esses caminhos mais retos tendem a chegar mais rápido ao topo, ao seu destino, e com menos estresse. Porém, os números, as notícias, né, que nós temos, as informações, é que muitas empresas passam muita dificuldade para sobreviver. As informações dizem que muitas delas fecham no primeiro ano e que uma outra parte
sobrevive só até os 5 anos e que uma parte pequena sobrevive, né, vence as batalhas aí do jogo, né, desse mundo. Então, é o seguinte, como eu estava dizendo, conheço bem a luta do empresário. Sei o que você enfrenta todos os dias para manter a sua empresa aberta, não só aberta, ativa, mas crescendo, ok? O nosso país não é um país muito favorável ao empreendedor. Se nós formos falar aqui de muitas dificuldades, entre elas a taxa tributária e impostos altíssimos que pagamos, né? Muitas vezes podemos até dizer que custa o olho da cara. Leis trabalhistas, em muitos casos, desfavoráveis ao empreendedor. São muitas as dificuldades, sem dúvida, mas ainda nós poderíamos listar mais algumas, como, por exemplo, o crédito para o empresário, para o empreendedor, principalmente para o microempresário, aonde as garantias que ele tem para oferecer ao sistema bancário, né, não são ainda muitas as garantias que ele tem. O juro é caro, o prazo para pagamento é curto. Para falar em prazo, nós sabemos que no Brasil, para você ser competitivo, você precisa comprar bem. Um dos segredos das empresas que conseguem serem competitivas, elas precisam comprar bem. Para comprar bem, você precisa comprar quantidade. Aí tem a dificuldade do capital. Os prazos que o fornecedor te dá são curtos. Boletos, às vezes com 8 dias, 15 dias, 30 dias. Tudo isso a gente sabe. Somado a isso, um complicador é a inadimplência. Eu tenho certeza que muitos empresários, a grande maioria, me lembra aqui que um amigo empresário, há muito tempo, ele fez a seguinte comparação. Disse assim: Adilson, é como se nós estivéssemos aqui, atrás do balcão, e tivesse pessoas com uma seta. Só para explicar, seta é um estilingue, né? É uma armazinha que a gente faz para matar passarinhos. As crianças faziam isso no passado, eu fiz muito isso, me arrependo. Mas o fato é como se tivesse esse amigo meu falando. É como se tivesse pessoas jogando pedras de seta e a gente desvia de um, desvia de outra, mas em determinado momento alguém vai nos acertar. Então, a questão da inadimplência é nesse sentido. Vira e mexe, você vai tomar um prejuízo, não tem jeito. Principalmente o pequeno empresário, começando, cidade de interior, né? A clientela, às vezes, na base da confiança. É mais ou menos assim. O cheque pré-datado, volta, próprio boletos. Eu tive muita dor de cabeça com isso, o cara não paga. É uma complicação. Então, o empresário, ele tem toda essa dificuldade. Agora, o que nós precisamos fazer? Vencer essas dificuldades. E aí eu volto a falar sempre, parabéns, empresário. Parabéns porque você é um guerreiro, você é um vencedor. E junto com você de tabela, faz o seu município, o seu bairro, o seu estado, o seu país vencer junto. Eu fico imaginando, eu queria que vocês imaginassem comigo.
talvez seja possível que alguém que não está no ramo, não é empresário, não gosta de empreender, é um cidadão comum, tudo bem, está aqui conosco, vou te pedir, quando você for a um posto de gasolina, abastecer o seu carro, ou entrar num supermercado para fazer a sua compra, numa loja para comprar seu sapato, ou até mesmo na padaria, bem cedo para comprar o seu pão. Eu sei que você entra e paga, e eu sei que o empresário também te deve muito, porque o cliente é a base. Sem clientes, não há empresas, não tem sentido de ter empresas sem clientes. Os empresários, as empresas nascem para ter lucro, e para ter lucro precisa vender. Mas junto com essa venda, ela tem toda uma contribuição que ela dá para o sistema. Então, eu queria te pedir, cidadão, cliente, quando você entrar ali no supermercado, tudo organizadinho, saiba que por trás tem um homem ou uma mulher que sonhou com aquilo ali, que dedicou a sua vida, que pôs muito esforço, muita energia, muitas madrugadas, muitos feriados, que passou dificuldades para que aquele estabelecimento estivesse ali e está ali para te servir. Então, vamos ser gratos a essa categoria que eu defendo muito, porque sei das dificuldades, das lutas que vocês enfrentam para vencer em cada dia um obstáculo. Mas junto com a dificuldade, vocês ainda têm um outro peso, vou dizer assim, que carregam nos ombros e que muitas vezes não se dão conta desse segundo item. E aí eu quero dizer o seguinte, é a responsabilidade que vocês carregam. Eu, sabedor das dificuldades e da responsabilidade que pesa sobre os ombros de vocês, a minha intenção aqui é ajudá-los, porque eu compreendi que não é possível o desenvolvimento, não é possível avançarmos sem essas pessoas que nós chamamos de empreendedores. Faz aí uma viagem rápida, mentalmente, obviamente. Imagine que aí na sua cidade, na sua vila, não importa se é uma capital, se é uma cidade de médio porte, não importa o estado ou o país que você esteja. Imagine se num determinado dia os postos de gasolina sumissem do mercado. Ou as padarias, ou as farmácias, ou algum outro segmento, que são muitos, e que juntos fazem esse Brasil funcionar. Então, sabedor dessa responsabilidade, é que eu faço, né, essa fala com esse propósito claro de encorajá-los, de incentivá-los e de agradecê-los. Fico aqui na torcida de que vocês sejam cada vez mais prósperos. Ok? Imagina o mundo sem vocês. Então, vejo aqui que tem alguns amigos que não são empresários, mas que dão a sua contribuição, né? De uma forma ou de outra, produzem. Então, meus sinceros agradecimentos a vocês. O empresário, na imensa maioria, ele faz isso por vocação.
talvez seja até uma missão. Eu acredito nisso. Mas dizem que no mundo tem gente para tudo. E precisa realmente ter gente para tudo. Né? Obviamente que esse tudo, o bom seria que se tivesse gente apenas para fazer tudo de bom. Mas é nessa linha que eu quero acreditar e trabalhar. Então, o empresário, ele é essa pessoa que, acreditando nos seus sonhos, nas suas ideias, ele coloca toda a sua energia e ele começa algo. E à medida que ele cresce, à medida que ele se desenvolve, à medida que o seu sonho vai acontecendo, obviamente, com muita dificuldade, e ele não para nessas dificuldades, ele vai rompendo, ele vai superando esses obstáculos a cada dia, mas na sua grande maioria, o empresário ele não percebe. Ele não percebe essa grande responsabilidade e a grande importância que ele tem no mundo, né? Socialmente falando. Ele apenas vai seguindo a sua caminhada, o seu trajeto rumo ao seu sonho, rumo ao topo. E aí eu quero chamar a atenção, né, para esse detalhe. Por que a caminhada do empresário ela é mais difícil? Nada contra aqueles que gostam de ter a carteira assinada, né, cumprir seu horário, que bom, devemos muito a vocês. O empresário não tem como ter sucesso sozinho, é uma parceria, mas há muitos que não querem empreender. A gente respeita, nada contra, certo e errado, cada um segue seu caminho, tá tudo certo. Mas o empresário, por que a caminhada dele é mais difícil? Porque o empresário, ele não anda em linha reta, ele não caminha no plano, e ele não tem também descida. E aqui mora um detalhe. Quando tem descida, é problema. A caminhada do empresário é sempre para cima. É sempre para cima. E alguns dizem até que ele não pode nem parar. Porque se ele parar, outro já ultrapassa e ele pode perder mercado, ele pode perder cliente, ele pode ter complicar a vida da empresa. Então, a jornada desse homem ou mulher, né, desse empreendedor, ela é sempre uma caminhada para cima. E aí, meus queridos, para subir, tudo é mais difícil. Né? Vocês sabem, tem até um ditado que para descer todo santo ajuda, mas para subir, a coisa não é fácil, não. E ainda tem um detalhe. Enquanto o empresário sobe rumo ao topo, às vezes ele precisa dar uma parada. Às vezes o obstáculo é tão grande que ele precisa dar uma parada e, em alguns casos, em muitos casos, ele precisa descer. E essa descida é muito, muito dolorosa, porque quando há uma falência, quando é preciso fechar as portas, demitir alguém, cortar gastos, quando as coisas não vão muito bem, é sofrimento para todos. Para ele, seu sonho está ali, mas há pessoas que depende do emprego. Né? Imagina um bairro que tem uma única padaria, e aí você pode ir lá de manhã comprar o seu pão quentinho, e agora precisa fechar. É ruim para todo mundo. Entende? Quando uma empresa fale, é muito doloroso.
E eu conheço empresários e conheço histórias de empresários que foram vezes, mas que nunca desistiram e que se tornaram grandes graças ao seu esforço, a uma característica que os empresários têm e que os fazem vencedores. São resilientes. Essa característica só vencedores têm. E eu quero crer que todos os empresários são resilientes. Porque o que os faz diferente, o que faz um ser vencedor, o outro não, é não desistir. Para não desistir diante das dificuldades, que são imensas, é preciso ser resiliente. É preciso acreditar no seu sonho. A caminhada do empresário, ela é tão difícil que eu poderia dizer que ele não tem ponto de chegada. Você começa uma caminhada, mas ela não tem fim. Como assim, Adilson? O empresário, quando ele chega no topo, quando ele se torna o número 1 do seu segmento no mercado, ele agora tem um esforço talvez ainda maior para que ele permaneça no topo. Porque chegar lá é uma coisa, permanecer lá é outra situação muito diferente. Eu vou só contar uma pequena história agora. Eu sempre tive o privilégio de, às vezes mais, às vezes menos, mas liderar pessoas. Desde a época de estudante, né? Sala de aula, tem um líder da sala, aquela situação, né? Eu vivi essas experiências. Mas agora, pouco tempo, ano passado, ano atrasado, os 2 últimos anos, eu liderei um grupo e nós saímos um dia numa caminhada, mais ou menos 50 pessoas. Alguns foram de carro, nós tivemos também um ônibus para nos ajudar, outros foram de moto, e nós fomos subir uma pedra, a Pedra do Elefante. Essa pedra é muito famosa na nossa região, aqui no Espírito Santo, e muitas pessoas já subiram essa pedra. Naquele dia, era um domingo cedo, nós escolhemos um dia em que estaria nublado, porque no verão nem pensar. O caminho, além de ser longo, ele é muito difícil. Há lugares que a pedra é muito escorregadia, né? muito inclinada e até difícil de romper. E nós saímos ali, 52 pessoas aproximadamente. Algumas passaram mal, outras quiseram desistir, e houve momentos tensos naquela caminhada, mas ao final de aproximadamente 3 horas do início, 3 horas de caminhada, alguns chegaram antes, outros chegaram aproximadamente por volta de 3 horas de caminhada, nós chegamos ao topo. A sensação de estar em cima é sensacional. O ar é diferente, a visão é diferente, e há uma recompensa por chegar ao topo. Valeu todo aquele sacrifício. Mas não foi fácil. Algumas pessoas precisaram de muita ajuda para poder não desistir. E eu me lembro que, em determinado momento, em que eu parei no meio da caminhada, foram diversas paradas, e eu disse às pessoas: a diferença entre nós e a montanha
é a seguinte: a montanha está parada, ela já chegou no seu limite. Nós não. Nós ainda temos condição de nos movimentar e nós vamos vencê-la. E nós chegamos lá em cima, no topo. Então, meus queridos, eu quero falar para vocês, essa pedra fica aqui aproximadamente 50 quilômetros, mais ou menos, da minha cidade, né? E a caminhada dos empresários, ela tem algumas semelhanças. Mas é o seguinte, nós começamos essa caminhada porque somos milhões e milhões de empresários espalhados no mundo afora. Mas essa caminhada, embora nós sejamos muitos, essa caminhada é meio que solitária. Cada um faz a sua. Cada um tem as suas dores. Cada um segue o seu caminho. Um pouco diferente daquela caminhada que nós estamos fazendo, mata dentro, numa trilha com muitos obstáculos, para chegar ao topo. O sentido é esse, é subir, 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 até chegar em cima. Mas o empresário tem que fazer isso por muitas vezes em solidão, por muitas vezes sozinho às madrugadas, aos domingos, aos feriados, trabalhando, enquanto muitos estão se divertindo. Então, essa caminhada, ela é um pouco parecida, mas tem essas diferenças. É que, muitas vezes, eu sei que você desceu as lágrimas, deu vontade de desistir, pensou que não ia ter mais solução, mas continuou. Esse é o verdadeiro herói, o empresário brasileiro, que muitos conseguiram sucesso, vencer nessa selva que é o mercado que a gente vive, tão competitivo, com tanta regra, com tantos obstáculos. Mas você, enquanto esteve subindo, diferente da caminhada nossa para chegar ao topo da Pedra do Elefante, o empresário, enquanto ele sobe, mesmo que sozinho, mesmo que com muita dificuldade, o empresário ele vai abençoando, ele vai sendo bênção para aqueles que estão ao seu redor. Mesmo que ele não perceba. E mesmo que alguns também não enxerguem isso. O empresário, enquanto ele vai subindo, crescendo, vamos mudar o adjetivo, enquanto ele vai crescendo rumo ao topo, ele vai gerando riquezas, ele vai proporcionando desenvolvimento para aqueles que estão ao redor. Seja na forma de ter uma fachada bonita na sua empresa, né, um prédio bonito, seja gerando empregos, ou seja, fornecendo aquilo que os seus clientes precisam, compra dele, suprindo necessidades, vamos colocar assim, e por tabela, pagando seus impostos, para que o setor público arrecade, e com essa arrecadação, agora ele forneça serviços e produtos para a população em geral. Então, a gente não tem como deixar de agradecer a esse ser que eu digo que Deus colocou aí dentro da sua mente, essa característica
de ser empreendedor. E aceitando essa missão, tem abençoado, tem ajudado a muitas pessoas, seja diretamente ou indiretamente. Mas eu caminho para o final desse bate-papo de hoje, contando uma pequena história. E a história é a seguinte: conta-se que um fazendeiro que criava gado, num determinado dia, um dos bezerros fugiu da fazenda. E esse bezerro quis voltar para o pasto. E nessa caminhada de volta ao pasto, ele entrou em uma mata que fazia divisa com a fazenda, com o pasto. E o bezerro, naturalmente, irracional, ele começou a entrar mata dentro em zigue-zague. E fazia longas curvas, passava por caminhos difíceis, subia onde não precisava subir, até que esse retorno ao pasto, que deveria talvez levar minutos, 1 hora, no máximo 40 minutos, levou horas e horas. Mas ele chegou lá, no seu pasto. E a história conta que, no dia seguinte, um cão passava pela mesma região e seguiu a trilha. Em um outro momento, um carneiro, seguido de outros carneiros, também usaram a mesma trilha, cheia de curvas, e subindo ladeiras e descendo, seguiram o caminho. Mas o curioso é o seguinte: algumas pessoas começaram a usar essa trilha. E essa trilha ficou tão usada que, no futuro, ali se formou uma vila. E esse caminho que iniciou com um bezerro, ele se tornou a principal avenida daquela vila. E as pessoas andavam por aquele caminho, fazendo curvas e questionando como pode alguém fazer um caminho dessa forma. E andavam por aquele caminho, questionando, mas nunca mudaram o caminho. Eu quero fechar dizendo para você, empresário, o seguinte: eu não sei quais são as curvas, eu não sei quantificar aqui e nem nominar todos os obstáculos do seu caminho. Mas eu quero te dizer uma coisa com toda certeza: há caminhos mais retos, há caminhos com mais facilidade. O que nós precisamos fazer? Parar, nos questionar e buscar outros caminhos. Ok? E eu quero afirmar para você que existem caminhos que vai te levar ao topo mais rápido, com menos estresse e com mais lucro. Fecho desejando a todos muito sucesso e, com o sucesso de vocês, tenho certeza que muitos estão ganhando. Grande abraço.